Os versículos 15 a 18 do capítulo 39 do livro de Jeremias tratam de uma promessa singular de livramento feita por Deus a Ebed-Meleque, um oficial etíope que servia na corte do rei Zedequias de Judá. Jerusalém estava sendo destruída pelos babilônios e o povo de Judá enfrentava um momento de severo juízo divino devido à sua desobediência persistente. No entanto, mesmo em meio a esse cenário de calamidade, a promessa de Deus a Ebed-Meleque se destaca como um exemplo da misericórdia divina e do cuidado por aqueles que são fiéis à sua palavra. Antes de continuar, peço que considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda para que possamos continuar enviando mais mensagens como essa. E vamos ao texto? Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encarcerado no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para o mal e não para o bem, e cumprir-se-ão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens a quem temes, porque certamente te livrarei e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiastes em mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 39, versículos 15 ao 18. O capítulo 39 do livro de Jeremias relata a queda de Jerusalém no ano 586 a.C., nas mãos do exército babilônio comandado pelo rei Nabucodonosor. O reino de Judá havia sido avisado repetidamente por Jeremias sobre o iminente juízo divino devido à sua rebelião contra Deus, idolatria e injustiça. Apesar dos alertas, o povo e seus líderes, incluindo o rei Zedequias, ignoraram as advertências do profeta. Como resultado, a cidade foi cercada, seus muros foram quebrados e o templo foi destruído. Zedequias foi capturado e seus filhos foram mortos diante dos seus olhos, antes que o rei da Babilônia o cegasse. Em meio a essa destruição e caos, encontramos a figura de Ebed-Meleque, um etíope que havia servido fielmente na corte do rei. Sua história remonta ao capítulo 38, onde ele demonstrou uma grande coragem ao interceder por Jeremias quando o profeta havia sido jogado em uma cisterna para morrer de fome por seus inimigos. Enquanto a maioria da corte permanecia passiva ou hostil em relação a Jeremias, Ebed-Meleque, mesmo sendo um estrangeiro e não tendo uma grande posição no reino, teve a ousadia de pedir ao rei permissão para salvar o profeta. Com a autorização de Zedequias, ele liderou o resgate de Jeremias, tirando-o da cisterna e preservando a sua vida. Ou seja, um estrangeiro teve mais temor de Deus do que toda a liderança judaica da época. Os versículos 15 a 18 relatam uma palavra especial de Deus a Ebed-Meleque através do profeta Jeremias. Apesar de toda a destruição e morte que pairava sobre Jerusalém, Deus lembrou-se da fidelidade do etíope e fez-lhe uma promessa específica. Deus promete então a Ebed-Meleque que, apesar do desastre iminente, ele seria poupado e protegido. A expressão "a tua alma terás por despojo" indica que enquanto muitos perderiam tudo, famílias, vida e posses, Ebed-Meleque receberia sua própria vida como um prêmio, um presente de Deus por sua confiança nele. O que torna essa promessa tão notável é que Ebed-Meleque não era um israelita, ele era um estrangeiro, um etíope que servia na corte de Judá. No entanto, sua fé e confiança em Deus, juntamente com sua ação corajosa para salvar Jeremias, destacam-se como exemplos de fidelidade em um momento em que muitos israelitas, incluindo seus líderes, haviam se afastado de Deus. Ebed-Meleque não apenas confiou em Deus, mas agiu de acordo com essa confiança. Sua disposição de resgatar Jeremias, mesmo correndo risco de se opor àqueles que queriam a morte do profeta, demonstrou sua coragem e compromisso com a justiça. Deus então reconheceu essa fé e garantiu-lhe proteção especial em meio à destruição que estava por vir sobre a cidade. Neste canal temos uma mensagem chamada "A fé sem obras é morta". Quando esse vídeo terminar, peço que considere assistir esse outro vídeo que eu recomendo.
Vou deixar o link na descrição. Continuando, a história de Ebed-Meleque é um lembrete poderoso de que mesmo em tempos de juízo e desolação, Deus cuida daqueles que são fiéis a Ele. Enquanto Jerusalém enfrentava a consequência de anos de desobediência, a misericórdia de Deus se estendeu a um homem estrangeiro que confiava em sua justiça. A promessa de livramento dada a Ebed-Meleque é uma prova de que Deus vê e recompensa aqueles que agem com fé e com justiça, independente da sua origem ou posição social. Mesmo que os homens se esqueçam de você, Deus lembra. Podemos até achar que nossas boas ações estão sendo esquecidas, mas a verdade é que Deus se lembra de tudo o que fazemos, como foi escrito pelo apóstolo Paulo em Gálatas 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque em seu devido tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Essa história nos ensina que a fidelidade e a confiança em Deus não passam despercebidas, mesmo em momentos de grande adversidade. Ebed-Meleque, um estrangeiro em uma terra à beira da destruição, encontrou refúgio e proteção nas promessas de Deus, um testemunho de que a misericórdia divina pode brilhar nos momentos mais sombrios da história. Praticar a justiça em momentos de desolação não é fácil. Essa pequena narrativa nos ensina que a fidelidade e a confiança em Deus não passam despercebidas, mesmo em momentos de grande adversidade. Ebed-Meleque, um estrangeiro em uma terra à beira da destruição, encontrou refúgio e proteção nas promessas de Deus. Um testemunho de que a misericórdia divina pode brilhar nos momentos mais sombrios da história. Fiquem com Deus, graça e paz, e até a próxima.